Olha, nós tivemos nesta última quinta-feira a Conab divulgando seu primeiro levantamento da safra 2023 de café. Trouxe uma estimativa total de 54.940.000 sacas de café, sendo 37.430.000 sacas de café arábica, pouco mais de 27.490.000 sacas de produção em Minas Gerais, trazendo uma safra muito positiva do aspecto de produção, pelo menos nesta estimativa. Para falar a respeito de como que esses números influenciam o mercado e o que significa exatamente essa produção de café no Brasil, nós vamos conversar agora pela internet, ao vivo, com Eduardo Carvalhais, que participa conosco. Carvalhais, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Nós vemos números de estimativa maiores do que a produção passada. Evidentemente, há um crescimento, tem o respeito à bienalidade também sobre essa questão, mas esses números, eles são suficientes para trazer um cenário diferente para o mercado internacional do café? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, nós vamos começar a assistir aqui o debate que todos os anos nós assistimos com a safra brasileira de café. Como o Brasil é o maior produtor de café, longe dos outros, maiores produtores, segundo o consumidor, os nossos números influenciam bastante as cotações mundiais de café, a Bolsa de Nova York, né, bastante influenciada pelo que acontece aqui. E então começa esse debate. Você vai começar a ouvir falar de gente fora do Brasil, que esse número está pequeno, que vai ser 60 milhões de sacas, e você vai ver de algumas lideranças da produção falar que o número é muito alto e que deve ser 50, 51. A verdade é que a Conab está muito bem aparelhada para fazer estimativa, sempre é o número básico do mercado dela, e essa discussão vai continuar. Mas mesmo que a safra venha a ser maior do que essa, e nós só vamos saber quando começar a colheita e ver realmente o que essa chuva toda fez com o tamanho dos frutos, porque desde que começou a chover, a florada já havia acontecido, e essa chuva toda não vai gerar novos frutos nas árvores para essa safra 23. Portanto, o que ela pode fazer e deve estar fazendo é fazendo com que os frutos cresçam mais e seja uma safra de grãos, de sementes mais maduras, mais graúdas, né? Isso é bem provável. E a verdade é que mesmo se essa safra chegasse a 60 milhões, que eu não acredito que chegue, o Brasil precisa de 40 milhões de sacas no mínimo para exportar e mais 22 milhões para o seu consumo interno, são 62 milhões. Portanto, a situação vai continuar apertada. Você tem que lembrar que nós estamos ainda em janeiro, a safra atual vai ser embarcada até maio, daqui para frente os volumes exportados devem começar a cair, porque nós estamos na entre-safra e a safra passada foi pequena também. Então nós vamos chegar praticamente sem estoque mais uma vez lá em maio, junho deste ano, vamos colher essa safra e vamos liquidar com ela toda novamente, ou seja, a situação vai continuar mais ou menos equilibrada. O que vai acontecer com Nova York, com as cotações, é esse jogo de se a safra é suficiente ou não. Hoje ela tem caído um pouco as cotações, baseado de que o mercado lá fora viu chover, então acha que os problemas estão resolvidos agora na safra 23 e não estão. E também já se começa a falar da safra 2024. Bom, com essa chuva toda, 2024 vai ser uma super safra. Isso tudo serve para esse jogo de cotações de Nova York. Nós temos que acompanhar. O clima continua irregular no mundo inteiro, você sabe disso, aquela grande frente fria que desceu nos Estados Unidos, os problemas que a Califórnia está tendo no momento, a onda de calor que está tendo nos Alpes, que até agora as estações de esqui não conseguem ter neve para parar nesse inverno europeu. Tudo isso mostra que o clima continua irregular. A safra do ano que vem, a safra 2024 brasileira, vai sim ser muito boa, desde que o clima corra muito bem daqui até a colheita do ano que vem, em maio, junho do ano que vem. Portanto, tem muita coisa pela frente e o Brasil não tem estoque. Isso vai trazer muito sobe e desce em Nova York, muita especulação. Nós temos também o fato de um governo novo entrando, com muitas palavras que desagradam o mercado. O nosso dólar frente ao sobe e desce todo dia, que muda de posição que nem biruta de aeroporto.
Tudo isso vai trazer muita inconstância no preço e muita dificuldade para o cafeicultor brasileiro, que já enfrentou 2 anos de seca, enfrentou aquela grande geada em 2022, tudo isso está atrapalhando. E outra coisa que todo mundo esquece, os custos de produção de café subiram muito também. Né? Subiu o preço de fertilizante defensivo, mão de obra, também o preço de equipamentos, energia elétrica, não teve o que não tivesse subido. Isso tudo faz com que, numa safra como essa que nós estamos comercializando agora, que foi menor e com custos maiores de produção, a margem que sobra para o produtor acaba sendo negativa, ele acaba com prejuízo. E é isso que faz a resistência do cafeicultor brasileiro em vender no momento. Os preços melhoram, mas o número de negócios no mercado físico é sempre pequeno quando você compara com o tamanho do mercado brasileiro e com o tamanho das exportações brasileiras. Isso reflete o medo que o cafeicultor tem em vender o seu café e realizar o prejuízo de vender esses preços. Nós vamos ter muita oscilação daqui para frente e a tendência das exportações brasileiras nos próximos meses é cair em relação do segundo semestre de 2022, que eram os meses de safra. Agora, entre safra, deve sim ser menor a exportação brasileira de café. Carvalhais, e dentro de todo esse contexto que é extremamente relevante para que os atores da cadeia produtiva do café saibam, estejam muito atentos a ele, mas dentro desse cenário que você nos traz, como é que fica o cafeicultor? O cafeicultor, ele teve ali algumas situações muito complicadas de quebra por conta da seca, entre outros elementos, e aí nós temos essa situação deve trazer pressão para preço, já traz neste momento. Como é que você imagina que fica a margem dos cafeicultores aqui no Brasil? Vai depender muito dos preços nesse semestre e também do tamanho da safra que nós vamos colher a partir de maio. Né? Mas tem você ouve o pessoal que não entende de café, do mercado de café, falando que os cafeicultores devem estar com grandes lucros. Eles não estão, não. Eles venderam melhor o café ao longo de 2022 e no final de 2021, mas porque tinham exatamente colhido menos café. Então, eles venderam a preço mais alto um número bem menor de sacas de café. E aí, além disso, nós não podemos esquecer que em 2022, em agosto, setembro e outubro, eles entregaram aqueles cafés que venderam 2, 3 anos atrás, aquelas vendas físicas para entrega futura, em que eles venderam café 600, 700 reais. Muito do café produzido nessa safra 2022, que nós estamos no meio dela, foi vendido ainda a preços mais baixos do que estão no momento. Portanto, a média de receita do cafeicultor é menor do que se ele tivesse vendido todos nesses preços acima de R$1.000. O cafeicultor, por isso, resiste muito em vender e está tomando cuidado para não aumentar o prejuízo dele. Ele vê todas essas notícias, vê a situação da economia brasileira, e a opção dele tem sido de vender o café que resta para ele nas vésperas, onde ele tem necessidade de dinheiro. O café que ele não tem necessidade de dinheiro imediatamente, ele tende a ficar com o café para aguardar, ver o que vai acontecer com o mercado e também o que vai acontecer com a nova safra 2023. Carvalhais, para encerrarmos essa entrevista, nós temos é uma realidade, né, um fator que já está ocorrendo, tem essa positividade. E pensando na escala, né, o produtor de café, se não tiver um problema climático muito grande, não tiver problemas climáticos que venham impactar a sua produção, ele deve melhorar a sua escala. Pela questão de escala, com as situações de mercado, ele pode conseguir ter margens, aí mudando um pouco a pergunta, margens, uma rentabilidade melhor, mesmo com que tenhamos um preço para café no cenário internacional um pouco mais pressionado ou menor por conta de uma safra mais expressiva? Eu imagino que a safra 2023 vai ser difícil para o cafeicultor brasileiro. Ele deve colher um pouco mais do que colheu em 22, mas ele já vem carregando prejuízos e o que ele vai colher a mais do que colheu em 2022 é muito pouco. Portanto, ele não vai ter um volume maior para comercializar em 2023 muito significativo. Vai ser maior, mas não muito maior. E ele vai olhar para a safra 24, vai torcer muito para que continue chovendo, que nós não tenhamos problemas de frio no inverno e que assim ele colha uma bela safra no ano que vem. Mas o ano de 2023, que nós estamos olhando, não vai ser um ano
de muito lucro para o cafeicultor, não. Ele vai tentar equilibrar as contas e ver se fecha pelo menos no azul. Depende muito da safra, conforme a região que ele está, se ele foi atingido pela geada ou se não foi, conforme foi a seca na região dele, conforme ele teve dinheiro ou não para fertilizar o café dele como devia, vai ser o tamanho da safra dele. Mas não vai ser uma safra recorde de jeito nenhum, por tudo que nos falam os agrônomos, né? Portanto, eu não vejo assim um 2023 brilhante, a não ser que a gente consiga mostrar lá fora para o mercado e que os preços reajam. Há possibilidade disso. Agora, certeza, nesse mundo que nós estamos com guerra, com pandemia, com esses problemas todos, é muito difícil enxergar o que vai acontecer com o preço do café. Agora, a gente pode afirmar que não existe café sobrando no mundo no momento. Pode não estar faltando, mas sobrando também não está, né? Os estoques não são altos em nenhuma parte do mundo. Há uma dificuldade muito grande dos exportadores em comprar café para os embarques dos próximos meses. E isso tudo, José, a maior facilidade de comprar ou não vai depender muito do que acontecer com o preço. Se os preços continuarem nessa base, e como o cafeicultor sabe que a próxima safra dele que ele colhe não é brilhante, a tendência dele é continuar segurando o café e vendendo o mínimo possível. É o que parece, pelo que se sente no dia a dia do mercado de café.